Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para dar dicas para crianças e adolescentes que têm dificuldade de concentração, que são muito agitadas e muito impulsivas. Então, se você tem uma criança aí na sua casa com essas características, chama essa criancinha para assistir esse vídeo junto com você e para que juntos vocês consigam definir aí um plano bacana para melhorar todas essas características que são bem prejudiciais e que atrapalham bastante a rotina. Eu vou dar 6 dicas, então fica até o final e obviamente que depois eu vou querer saber sua opinião e vou querer saber se você tem algo a mais para acrescentar, para me contar como é que você faz para melhorar isso na tua rotina, certo? Então vamos lá. Primeira dica: busque clareza sobre os seus problemas. Entenda, se aprofunde nos seus problemas. Você, melhor do que ninguém, sabe as dificuldades que você enfrenta na sua rotina por ser muito agitado, por ser muito desatento ou por ser muito impulsivo. Então, não existe ninguém neste mundo que pode entender melhor o que se passa na sua cabeça, no seu coração e na sua vida do que você. Então, buscar clareza significa você pensar micro ao invés de você pensar macro. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Eu sou agitado é um pensamento macro, porque isso engloba uma série de coisas. O que seria pensar micro no que diz respeito a este exemplo? É você pensar de que forma a agitação atrapalha no seu dia a dia. Um exemplo: eu sou muito agitado e no meu dia a dia isso me atrapalha para estudar. Isso já é um pensamento micro. Eu sou muito agitado e no meu dia a dia isso me atrapalha porque eu não consigo parar quieto na cadeira, não consigo me concentrar durante uma aula inteira. Então isso é pensar micro, é você conseguir identificar na sua rotina de que forma esse pensamento macro te atrapalha. Então a gente precisa destrinchar esse grande problema para poder definir algumas soluções, né? E aí, quando a gente define soluções para os micro problemas, a gente acaba atingindo o macro. Então eu vou usar um exemplo aqui. Se você percebe que tem muita dificuldade de prestar atenção numa aula, numa determinada aula ou numa determinada matéria, eu vou usar um exemplo aqui em matemática, que é muito comum isso acontecer. Então você percebe que sua agitação e sua desatenção te atrapalha para estudar matemática. Ok, você já tem um problema aqui definido, uma clareza de como isso prejudica na sua vida. E aí a gente vai... Eu quero que você faça esse exercício, que você pense em alguns problemas pontuais, alguns problemas específicos da sua rotina, para que as próximas dicas te ajudem a você definir soluções para esses problemas pontuais, certo? A segunda dica que eu quero te dar é: reflita, pense. Se você quer resolver este problema. Ai, você vai olhar para mim, você deve estar pensando: óbvio que eu quero resolver esse problema, né, Paula? Que pergunta! Mas não, nem sempre o que é para os outros um problema é um problema para você. Vou continuar usando o mesmo exemplo. Você identificou que estudar matemática é difícil, você não consegue se concentrar, os seus pais brigam com você porque você não consegue tirar uma nota boa em matemática. Mas na verdade é que você nem liga de tirar uma nota boa em matemática.
você nem se importa se você vai tirar 4, 5 ou 8 em matemática. Isso não é importante para você. E tudo bem se não é importante para você. Não tem problema nenhum. Porque se você entende que isso não é importante para você, você se frustra menos. E você deixa de atender às expectativas de outras pessoas. Então, a minha segunda dica é: reflita se você quer solucionar o seu problema. Porque se você não quer solucionar o seu problema, você precisa negociar com quem acha importante você solucionar o problema. Se você não acha importante tirar uma nota 10, 9, 8 em matemática, você precisa negociar com os seus pais que você não vê importância em tirar uma nota 8, 9, 10 em matemática. Você entende que para passar de ano, você precisa tirar uma nota na média, certo? Senão, tirar uma nota 0 em matemática em todos os bimestres vai fazer com que você repita de ano. Então, não vai dar também para tirar 0. Mas você não precisa ser um aluno nota 10. Tudo bem. Você pode, então, negociar isso com o teu pai, com a tua mãe. Entende a importância de você saber se você quer solucionar o seu problema? Porque aí você entende que, bom, eu queria melhorar em matemática, mas não gosto de matemática, então eu vou ficar na média. Pode ser, pai? Pode ser, mãe? É difícil pra mim, não gosto de matemática, tenho muita dificuldade, não consigo entender o que o professor me explica, mas eu prometo que eu vou me esforçar a ficar na média. Pode ser? Pode ser, não tem problema nenhum. Agora esse recado é pros pais, mas também pras crianças e pros adolescentes que estão me assistindo. Nota não faz ninguém chegar no sucesso. Nota 10 na escola não quer dizer muita coisa do futuro dos seus filhos, tá? Porque os seus filhos precisam desenvolver outras habilidades para que eles realmente sejam seres humanos de sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Eu espero, do fundo do meu coração, que você deseje, que o seu maior desejo seja ver o teu filho feliz acima de tudo, tá? Acima de qualquer nota, acima de qualquer média. Então, aqui no meu consultório, eu sempre digo isso pros pais das crianças que eu atendo. Nota não quer dizer quase nada. É apenas um termômetro para nós identificarmos como é que anda a aprendizagem daquela criança. Mas não quer dizer que aquela criança vai ser um sucesso ou um fracasso. E é muito simples. É só você pensar no seu ciclo de amizade, quantas pessoas ao seu redor foram alunos nota 10. Eu tenho certeza que não muitas, certo? Quantas pessoas ao seu redor de sucesso, tá? Não adianta também pegar umas pessoas que estão aqui passando perrengue na vida. Então, é muito importante que vocês, pais, também negociem com os seus filhos, principalmente se o seu filho tiver TDAH, né? Essa questão das notas, porque senão vai ser uma frustração tamanha e constante. Pronto, já dei um parênteses aqui, mas eu vou voltar para a dica, pro ponto importante da dica, que é: reflita se você quer solucionar o teu problema. Se você quer solucionar o teu problema, ótimo! Vamos para a terceira dica. Se você não quer solucionar o teu problema, mas você precisa lidar com este problema, então tenta achar o meio termo, que já tá mais do que bom, certo? Terceira dica. Elabore um plano com pequenos sucessos. O que isso significa? Eu vou explicar. O fim de um plano, quando você elabora um plano, seja ele qual for, ele tem como objetivo atingir uma meta, certo? Uma grande meta. Mas para você atingir uma grande meta, existe um processo. E neste processo, você precisa
colocar metas intermediárias, o que eu chamo de pequenos sucessos. Na verdade, aqui no meu consultório, com alguns pacientes, eu apelidei de sucessinho. O que significa o sucessinho? São metas intermediárias pequenas, que não tem. Essas metas intermediárias estão relacionadas à grande meta, ao sucesso, mas são metas pequenas, são metas intermediárias, coisas que você pode fazer todos os dias, até para que você se sinta mais motivado para continuar em busca do grande sucesso. Então eu chamo de sucessinhos. Os sucessinhos, eu vou continuar usando o exemplo da matemática. Se você identificou o seu problema, refletiu sobre ele e quer solucionar o seu problema, e o seu problema é estudar matemática, o que significa estabelecer um plano? Estabelecer um plano bom, comecei o bimestre hoje na escola e o meu plano é terminar esse bimestre com notas acima da média e sem precisar fazer recuperação. Que planão legal! Mas para isso, você precisa traçar metas intermediárias. Então, você vai fazer reforço, você vai estudar quantas vezes por semana, diariamente você vai fazer quantos exercícios de matemática, próximo à prova, como você vai estudar, você vai pedir ajuda de um professor, de um colega que sabe mais, que entende, que tem mais facilidade naquela matéria. Essas são as pequenas metas, são os pequenos sucessos, os sucessinhos. Então, o grande sucesso é fechar em matemática com uma nota legal. E os sucessinhos é o plano que você vai percorrer até chegar nesse grande sucesso. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica tão fixado no sucessão que esquece dos sucessinhos. E sem sucessinhos, a gente não chega no sucessão. Então, assim, é importante que você elabore um plano de ação mesmo. Organiza, rabisca uma folha. Eu quero tirar uma nota boa em matemática, como é que eu vou fazer para chegar até lá? Eu vou estudar todo dia, eu vou fazer 2 exercícios por dia e quando a prova já estiver agendada, eu vou intensificar esses exercícios. Tudo isso são metas intermediárias que te levarão ao grande objetivo. É muito importante. Isso é uma dica, na verdade, para qualquer pessoa e para qualquer meta que você queira alcançar. Mas para as crianças, adolescentes, para as pessoas que têm TDAH, as metas intermediárias, elas são mais importantes, porque elas ajudam a pessoa a se organizar internamente em busca do grande objetivo, em busca da grande meta. Então não esqueçam de praticar sucessinhos diários, de preferência. Diários. Eu tenho uma paciente que não é TDAH, o caso dela é outro, ela tem um transtorno de humor, depressão, e a gente trabalha com sucessinhos todos os dias, todas as sessões ela fala, Paula, essa semana eu consegui fazer vários sucessinhos. E os sucessinhos não são grandes coisas, viu, gente? Os sucessinhos são pequenas conquistas, pequenas vitórias. As vitórias dessa paciente, por exemplo, muitas vezes é levantar, arrumar a cama, passar um pano na casa, dar uma organizada. O que para muitas pessoas é muito normal, é muito automático, para ela é um grande esforço. Então a gente considerou essa pequena atitude, né, que para muitas pessoas é pequena, mas que para ela não é pequena, a gente considerou isso como um sucessinho. E ela fica super feliz, super motivada quando ela consegue atingir o sucessinho dela. Então, trace o seu sucessinho e vá em busca do sucessinho diário. Você vai ver como isso muda a vida, tá bom? Quarta dica! Comece. Elaborou um plano? Comece. Hoje. Nosso cérebro é naturalmente preguiçoso. Nosso cérebro sempre, em todas as situações e em qualquer pessoa, vai procurar economizar energia. Sempre.
O nosso cérebro, por natureza, é preguiçoso. O que isso significa? Que se você esperar surgir uma vontade divina que vai fazer com que você fique motivado para começar a colocar em prática tudo aquilo que você planejou, trago uma triste notícia. Não vai surgir essa vontade. Ela nunca virá. Nunca. Porque o seu cérebro vai sempre adiar o momento do início. Porque ele quer economizar energia. E começar a colocar um plano em prática dá trabalho. Você vai ter que mexer aí, ó, no seu cérebro vai precisar trabalhar. Então, ele não vai, ele vai estar sempre tentando te convencer de que começar na segunda que vem é melhor do que começar hoje. É o lance da dieta, né? E de fazer exercícios físicos. Sempre começar na segunda é mais confortável do que começar hoje. Ai, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou lá na academia e vou me matricular. Ai, passa segunda, passa terça, na outra segunda. Por quê? Porque seu cérebro tá economizando energia. E você, coitadinho, tá acreditando nele. Então, não espera chegar à vontade. Ela nunca virá. Você vai fazer esse plano, você vai colocar esse plano em prática, mesmo sem vontade. Sem vontade. Você vai colocar esse plano em prática hoje. Hoje é o melhor dia para você colocar este plano em prática. Não é amanhã, é hoje. Então, não espere surgir uma vontade. Simplesmente vá e faça. E se motiva. Elaborou um plano, coloca bilhete em todos os lugares do porquê que você precisa fazer esse plano, por que você precisa colocar esse plano em prática. Você tem um mural na tua casa? Se você não tem, você providencia. Pode ser com cartolina, pode fazer em casa mesmo, ou se você quiser comprar, ótimo. Pega post-it, cola na parede e coloca lá o porquê que você precisa colocar esse plano em prática. Por que você tá fazendo esse plano? Coloca, você vai conseguir, você vai terminar, você vai alcançar sua meta. Não esqueça do seu sucessinho, não sei. Escreva bilhetes para você se lembrando o tempo todo do porquê que você tá ali. E a grande verdade é que se você tá assistindo esse vídeo, né, até este momento, é porque você tá procurando formas de melhorar a tua vida, de melhorar a tua rotina, porque existem muitas coisas na tua rotina que te atrapalham, que te fazem sofrer. Então, não tem nenhum milagre, né? Não esperem que eu vou trazer um milagre aqui, uma fórmula mágica, gostaria muito, mas não existe essa fórmula mágica para que as coisas melhorem. Então, o mundo pode fazer tudo por você, menos a tua parte. Os teus pais podem fazer tudo por você, menos a tua parte. Então, o meu conselho, a minha quarta dica, é que você comece. Peça ajuda, sim, das pessoas próximas, das pessoas que te dão apoio, que te dão suporte, mas não espere que essas pessoas vão fazer por você. Existem coisas que só você pode fazer por você. E é preciso. Quanto mais cedo você entender isso, melhor, tá? Melhor pra você mesmo. Você vai sofrer menos. Quinta dica: se avalie. Se perceba neste processo todo. Se você conseguiu atingir os sucessinhos diários, se apropria disso, fique feliz com você e por você. Se orgulhe de si mesmo, se valorize, olhe para você e diga: muito bem, hoje você fez um sucessinho, tô orgulhoso de você. É isso é muito importante. A gente precisa se apropriar das nossas conquistas, das nossas vitórias e das nossas lutas. O mundo já é muito crítico com a gente. Você já ouve crítica dos seus professores, dos seus amigos, dos seus familiares. Você não precisa se criticar o tempo todo. Então, quando você conseguir
executar o seu plano, colocar o seu plano em prática, se parabenize, comemore com você mesmo. E se você não conseguir, poxa, hoje eu planejei de estudar matemática e eu não consegui estudar matemática, joguei videogame no lugar, no horário que eu ia estudar matemática. Poxa, que derrota. Não! Tudo bem também. Você não precisa ser perfeito, tá bom? Tudo bem, às vezes o plano sai um pouco da curva. Não pode ser a regra, é óbvio, porque senão a gente nunca vai conseguir atingir o sucesso. Mas se isso acontecer de vez em quando, tá tudo certo também. Não se cobre, não precise, eu sou ruim, eu sou um fracasso. Não é assim que as coisas funcionam. Você dê um tempo. Você não precisa jogar a toalha simplesmente pelo fato de que você não conseguiu atingir um sucessinho diário. Ou porque você tentou e mesmo assim você foi mal na prova de matemática. Não significa que você precisa jogar a toalha, não. É preciso se avaliar, ver onde você errou, o que você pode melhorar. Arregaça as mangas e vamos pra cima de novo. Sem medo. Certo? Então, a minha quinta dica é: se avalie neste processo. Sexta e última dica: fique firme aí. Fique firme aí nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Eu tenho absoluta certeza que não está sendo nada fácil. Que lidar com todas essas dificuldades que a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade provocam, às vezes dá vontade de desistir, de largar a mão de tudo, porque é muito difícil lidar com essas características. Então a minha sexta dica é: fique firme. Nem sempre vai dar certo. Você vai fracassar algumas vezes e tá tudo bem. Você vai conquistar muitas coisas muitas vezes e muito que bom. Não significa que você é totalmente ruim e não significa que você é totalmente bom quando essas duas coisas acontecerem. Significa que a vida é um processo, né? Onde nada está fixado. Ninguém é bom o tempo todo e ninguém é ruim o tempo todo. Você precisa ficar firme porque os seus sonhos são seus e ninguém vai poder realizar isso para você, por você. Você precisa se apropriar dos seus sonhos para você conquistar tudo aquilo que você deseja. Então fique firme. Tem uma frase aí que rola na internet, eu não vou saber o autor dessa frase, mas diz assim, né? Antes feito do que perfeito. Não vai ser perfeito todas as vezes, ou quase nunca vai ser perfeito. Mas se você tá aí tentando melhorar, tentando dar um movimento diferente para a tua vida, se você tá aí tentando lidar com a sua desatenção, com a sua hiperatividade, com a sua impulsividade, meu Deus, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso já é muita coisa. Isso já significa muito, porque você já conseguiu identificar em você as suas dificuldades. O quanto que essas características, quando exageradas, atrapalham a sua rotina. E para finalizar, eu quero que você compartilhe comigo tudo que você está tentando fazer e dá certo, e tudo que você tentou fazer e viu que não dá certo, que você tem dificuldade, né? Que não rolou na tua rotina, não te ajudou em nada. Eu tô dando essas 6 dicas pra te ajudar, mas eu quero saber sua opinião. Eu sei que falar parece muito fácil,
E vocês podem estar pensando, vem cá na minha casa colocar tudo isso que você tá falando em prática. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Viver é difícil, dá um trabalho, mas não desista, tente. Eu tô dando essas dicas porque são dicas que eu não tô tirando da minha cabeça, são dicas estudadas por profissionais mesmo, que constam em livros, em artigos científicos. Então eu espero que essas dicas te ajudem e quero que você me dê um feedback, que você converse comigo, me fala o que você tá achando. É possível colocar alguma dessas dicas em prática? É possível melhorar essas dicas? O que vocês acham? Então vou ficar aqui esperando seu feedback e até a próxima. Muito obrigada pela atenção. Um beijo.